Estamos de volta com o programa Brasil Cristão desta sexta-feira, falando da Proclamação da República. Nosso tema, Proclamação da República, ao que comemorar? E nós temos um participante, nós já falamos, né? Anunciamos aqui para você, o Pedro, que vai estar conosco nesta noite falando, decorrendo desse assunto, né? Exato. Sem mais delongas, vamos chamá-lo. Vamos chamar porque já está a posto. Professor Pedro Augusto, muito bem-vindo ao programa Brasil Cristão. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Olá, pessoal. A alegria é toda minha ser convidado mais uma vez. Me senti muito bem acolhido pela casa, por isso estou retornando. Ai, que alegria. Para nós é uma alegria, né? Muito grande ter você aqui conosco, principalmente para falar sobre esse tema, porque, afinal de contas, nós queremos conhecer a nossa história tal qual ela é. Porque assim vamos amar mais o nosso país, entender o contexto de hoje, né, que nós vivemos. Se nós olharmos para trás, à luz da verdade, vamos entender o contexto que nós estamos vivendo aqui, não é, Fernando? Exato. Professora, eu acho que vamos pensar em que pode ser que alguém esteja chegando nesse exato momento através da nossa live no Facebook, ligou a TV agora, não viu nada do primeiro bloco, a gente vai dar a pergunta um pouco mais aberta, genérica, para o senhor poder discorrer. Né? Seria qual era a situação do regime monárquico naquela época, da proclamação da República? Certo, então vamos lá. A pergunta é essa, mas me permita só um pouquinho dar um passo atrás. Por favor. Para a gente embasar. Eu vou fazer mais ou menos no mesmo método pedagógico que foi utilizado no programa, né? Isso. Montar ali o esteio todinho para quando jogar a informação ela encaixar como uma peça de Lego ali no negócio. Então, vamos lá. Primeiro, por que é importante discutir esse assunto? Eu acho que é o primeiro passo, né? Assim, por que é importante falar sobre a proclamação da República? Às vezes pode parecer que curtir o feriado já é importância suficiente, né? Que você não precisa dar mais a proclamação da República do que o feriado. Mas por que é importante saber sobre a proclamação da República e, mais além, por que é importante saber sobre o passado? Por que é importante saber sobre a história? Bem, já que estamos numa rede católica, é muito curioso, então, notar que aquele que é a pura sabedoria foi um grande historiador. Até porque ele é o agente, ele é a substância da história, a substância da realidade. Então, se você notar na Escritura inteira, Deus está sempre rememorando aos israelitas aspectos da sua própria história. Olha, lembra quando vocês estavam lá no Egito e eu fiz isso, isso e isso? Lembra quando o pai Abraão, tal. Quando Davi sobe ao trono, a pompa do trono, Deus várias vezes diz assim a Davi, olha, lembre que você estava lá cuidando de ovelha. E eu lhe tirei de lá das ovelhas para fazer tal e tal coisa. Então, a história, aquilo que precedeu o indivíduo, é sempre trazido à tona nas Escrituras, não é? O próprio Senhor, quando encontra com a samaritana no poço, diz assim, onde está teu marido? Por que ele pergunta? O que é que ele está fazendo ali? Ele está questionando ela sobre a própria história. Certo? O que aconteceu? Porque é o seguinte, o tempo presente, o momento presente que nós estamos vivendo, que eu e você estamos vivendo, ele não brotou do nada, feito um cogumelo. Aliás, nem os cogumelos brotam do nada, né? Eles aparentemente brotam do nada, mas nem os cogumelos brotam. Então ele não surgiu. E quando a gente tem essa falta de consciência histórica, nós temos tendências a tratar o presente da pior maneira possível. Porque a gente nem sabe o que existiu para que aquele presente acontecesse, nem a gente sabe como conduzir direito o presente para dar consequência a outra coisa. Por quê? Porque na nossa cabeça não existe essa sequência de causa-efeito, 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 como uma correntinha que vai desembocar naquele ponto, né? O brasileiro, ele é um povo sem memória. Tipo, a pessoa sabe, no máximo, a história do seu pai, sendo muito generoso a história do seu avô. Fora disso, tudo é o breu completo. Vamos fazer um teste aqui. Você que está aí me assistindo. Pare para pensar na história da sua família. O que é que você sabe da história da sua família? Dos seus antepassados? Como era a personalidade dos seus pais quando jovens? Como era a personalidade do seu avô como jovem? Qual era o temperamento? Quais foram os erros? Quais foram os acertos?
Quais foram os casos dramáticos da vida dele? Quais foram as decisões que ele tomaram? Bem, todo esse corpo de acontecimentos terminou de alguma maneira desembocando na situação atual que a pessoa está vivendo hoje. Então, o conhecimento dos fatos passados, ele não é um fetiche, ele não é um brinco, como você bota assim, você se arruma toda, aí no final bota um brinco. Né? Naturalmente, eu não estou falando para você, meu caro, eu estou falando para outro. Você se arruma todinha, no final bota um brinquinho aqui, e aí quando você faz isso, é como se fosse o último adorno. Não, a história não é o último adorno. Ela é como se fosse o banho, entendeu? Da arrumação, a história é o banho. A história é a higiene básica. Então, isso tem que estar claro para todo mundo que está nos assistindo. Assim, não é uma questão de um fetiche bizarro, não é uma questão de, sei lá, um preciosismo, né, da produção e das pessoas que fazem a pauta de trazer esse tema aqui. Pelo contrário, a história mesmo, ela é uma das substâncias vitais do indivíduo. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente também tem que falar é sobre uma doença espiritual quase, que é um negócio chamado cronocentrismo. Olha que nome bacana, cronocentrismo. Então, o que é o cronocentrismo? Crono vem de tempo, né? Cronômetro, cronometrar, né? Ordem cronológica. Eu ia dizer até o nome de um produto aqui, mas não vou fazer o jabá não, mas tem tal produto Cronos, né? É exatamente isso. É o tempo, né? Quem já está usando aí sabe o que eu estou falando. Eu sei do que você está falando. As mulheres já entenderam. Pois bem. Quando eles abrirem os bolsos ao patrocínio, a gente fala. Mas, até então, ficamos no Cronos mesmo. Então, o que é essa coisa do cronocentrismo? É você achar, por um ato de profunda soberba, que o seu tempo é o centro do tempo do mundo. Então nós entramos naquilo que Chesterton dizia, né? Não dá para discutir com alguém que acha que a quinta-feira é melhor do que a quarta só porque é quinta. Não dá. Então não dá para discutir com alguém que acha que 2021 vai ser melhor do que 2020 só porque é 2021. Então assim, 2021 pode ser melhor por um conjunto de atitudes que a pessoa tome, por um conjunto de acontecimentos, mas nada indica nem que esses acontecimentos irão existir, nem que eles também não irão. Então, você não tem como achar que o seu tempo é o suprassumo do tempo. Porque sabe o que acontece? Primeiro, a pessoa entra num ciclo de soberba que começa a tratar os outros indivíduos das outras épocas como se fossem quase animais em zoológico. Então, a pessoa não percebe a época passada composta por indivíduos iguais a ele. Porque, afinal, ele está no século XXI. Nossa, essas pessoas do século XIX, que atrasadas. Nossa, esses medievais, meu Deus do céu. Então, se você começar a olhar os outros indivíduos de outras épocas com esse olhar soberbo, por conta do cronocentrismo, vai ser muito difícil, por exemplo, o cara conseguir trazer os exemplos da vida dos santos para a sua. Porque sempre vai ter uma barreira cronológica que vai dizer, não, beleza, mas isso foi naquele tempo. Então, claro, há situações que têm que ser adaptadas, mas o cerne da vida humana permanece o mesmo. Então, a gente não pode ter um cronocentrismo, de maneira alguma. E como é que a gente mata essa doença que nubla a inteligência? A gente mata ela pelo conhecimento do passado. Só que aí nós temos um outro problema, né? Deixa, eu estou falando muito problema hoje, não estou mais calmo, eu vou dar a solução já. Estou só botando o problema, fiquem tranquilos, né? Não estou jogando problema no peito de vocês e deixando para lá, não. Já eu digo. Então, tem uma outra questão aí que é o seguinte, nós entramos, para usar uma figura bíblica, naquilo que o eunuco da estrada diz a Filipe, como eu compreenderei se não tem quem me explique? Né? Que é exatamente esse o ponto. Tudo bem, eu quero saber história, mas tem um problema, meu filho. Eu não tenho 200 anos, eu não estava lá, eu não vi acontecer. Alguém vai ter que me narrar. E nessa narrativa já pode entrar a adulteração. Aí tem outro problema. Na narrativa há outro problema aí, não é? Uhum. Exato. E o que é que pode entrar na adulteração? Pode entrar o seguinte, veja só.
Se nós olharmos direitinho, isso o professor Olavo fala muito, o tempo que nos chega, as informações que nos chegam, eles não passam como uma sucessão de acréscimos. Então, não é como, eu usei a figura do Lego aqui, né? Não é como você bota uma peça, depois bota outra peça, depois bota outra peça, e você vê as peças todinhas juntas. Na verdade, o tempo é quase como uma sucessão de esquecimentos. Então, você esquece a época passada, e quando você tenta olhar para ela, você não olha como ela foi. Você olha numa remontagem a partir da sua própria. O que é que eu quero dizer? Usando a expressão do professor Olavo, a época anterior, geralmente, ela só é utilizada como instrumento de propaganda da época que lhe sucedeu. Como é que a nossa discussão entra nesse conceito? A gente só tem uma imagem da monarquia como efeito de propaganda da república. Exato. Então, a gente não tem uma imagem da monarquia tal qual a monarquia foi. A gente tem uma imagem da monarquia tal qual a república foi. E quando um povo não tem raiz na sua história, um povo não tem senso histórico da sua própria natureza, ele é levado para todo lugar. Ele é uma folha seca balançando ao vento, meu filho. Não tem raiz nenhuma, porque não tem identidade. É um absurdo gigantesco, gigantesco, as cédulas de dinheiro terem por profunda identidade nacional animais. Quer dizer, um povo que não tem história, ele só tem geografia e fauna. Então, o brasileiro é um povo que não tem história, ele tem geografia e fauna. É por isso que, o que é que nós vamos homenagear? O lobo-guará. Eu fico, meu filho, o lobo-guará é um bichinho bonitinho. Eu acho lindo um lobo-guará, tem sua importância na natureza, mas um lobo-guará não dá unidade nacional. Um lobo-guará não enraiza as ações das pessoas, não dá uma cosmovisão. Ninguém levanta de manhã e diz, o que é que um lobo-guará faria? E ele vai lá e vai viver o dia dele. Não é isso que acontece. Entendeu? Não é isso que acontece. Agora, acontece de as ideias dos grandes indivíduos do passado, das grandes personalidades, influenciarem de fato os destinos humanos. Isso acontece. Sim. Então, essa raiz, esse conceito de conhecimento da história, de formação de identidade nacional, ela tem que estar presente. É por isso que discussões como essa são tão importantes. Então, eu quis dar essa base aqui para quem está em casa perceber a importância do que se está fazendo. Entendeu? E veja, como essa coisa essa coisa do imaginário e do esquecimento, da falta de raiz da memória, ela afeta o cotidiano. Eu estava dando aula esse dia sobre 1984 e eu usei o exemplo do lockdown mesmo, que nós estamos vivendo. Veja, em março, todo mundo sabia que o lockdown era para dar 15 dias de respiro aos hospitais para se prepararem e receberem as pessoas infectadas. Não era isso? Sim. 2 meses depois, na verdade, o lockdown sempre tinha sido para que o vírus não se espalhasse. E agora, 8 meses depois, o lockdown serve até o momento em que a vacina vai chegar. Então, assim, quer dizer, agora ninguém lembra que ele não servia para isso. Exato. Ninguém lembra que essa não foi a proposta, quer dizer, apagou da memória nacional isso. Ninguém lembra que, meu Deus do céu, ninguém está lembrado que isso aconteceu. Foi uma amnésia coletiva? Foi uma amnésia coletiva. Então, se você perguntar para qualquer pessoa agora, e ela estiver dizendo assim, não, o lockdown ele vai servir para as coisas ficarem boas até a vacina chegar. Meu filho, você lembra o que foi dito em março? O problema dessa falta de memória, se você não lembra, alguém vai contar para você com a narrativa que ela quiser. E você vai comprar, porque você não tem argumentos, você não tem memória para poder dizer, não foi bem assim que aconteceu. E é aí quem domina a narrativa tem o poder. Exato. Quem domina a narrativa tem o poder. Esse é o ponto. Né? E ainda tem um outro fator. Quando você erige qualquer coisa que for levantada, construída na base da mentira, ela vai cair. Em um momento ou outro ela vai ruir. Porque o mal não tem substância. O mal é o não ser, na verdade. O mal não tem substância. Então, como nós dizemos aqui no Nordeste, é como se você desse uma comida sem substância à pessoa, né? Substância é exatamente o termo de onde vem a substância, né? A coisa concentrada.
Então, você não tem substância. Então, o que acontece? Vai ruir em um determinado momento. Se você constrói a identidade nacional em cima de uma mentira, em algum momento isso vai gerar efeitos sociais maléficos. Não é óbvio que a história seja passada em todos os seus menores detalhes de maneira perfeita. Até porque, para a grande massa, a história chegará de forma esquemática. É óbvio. E até porque também não dá para você, por exemplo, recompor todos os movimentos íntimos de um Deodoro da Fonseca, todos os movimentos interiores e psicológicos de uma Princesa Isabel. Você não tem como reconstituir isso. Então, tudo vai chegar de maneira esquemática. Mas tem que chegar de um modo esquemático que seja o mais aproximado possível do real, ou que, pelo menos, não blinde as pessoas de chegarem à realidade. Porque, por exemplo, quando você estereotipa a monarquia, naquele filme, que eu acho que a maioria de nós assistiu, eu assisti na escola. Como é que eu aprendi na escola o que foi o regime monárquico brasileiro? Com um filme que mostrava Dom João VI comendo coxa de galinha. E todo mundo assistiu esse filme na escola. É a mesma coisa. Qual foi a instrução que nós recebemos sobre o mundo medieval católico? O nome da rosa. Misericórdia. É verdade. Eu assisti esse... Acho que quase todo mundo teve que passar por esse suplício, né? Exatamente, exatamente. Pedro, a gente tem poucos minutos para esse bloco. Eu queria que você continuasse, porque foi muito importante a introdução que você fez. Muito importante. E agora nós temos o final desse bloco e depois mais um bloco para a gente poder... Tranquilo, e aí a gente entra especificamente na monarquia. Exato. Não, acho que a gente consegue... Vamos recapitular antes ali do dia 15, não é, de novembro, da proclamação da República, como é que a monarquia... O que estava acontecendo ali, né, com Dom Pedro, o relacionamento de Dom Pedro com a população do Brasil, como é que estava essa situação? Vamos lá. Então, o que acontece? O Brasil havia passado por um momento de grande efervescência política. Na verdade, o maior evento cívico da história brasileira. Nada foi comparado na história cívica brasileira a um negócio chamado Campanha do Abolicionismo. Então, o abolicionismo foi o maior evento, né? Eu trouxe aqui, inclusive... algumas coisas para vocês. Eu trouxe a minha formação de Joaquim Nabuco. Eu trouxe um trecho das obras completas de Machado de Assis, que é o que ele escreveu sobre a abolição no jornal, né, em 1893, em 15 de maio de 1893. São uns dados muito interessantes. Mas nós estávamos na saída do abolicionismo, então nós tínhamos algumas coisas sociais a serem resolvidas. A monarquia, ela estava, de certo modo, fazendo as pazes com a população. Não existia um grande cisma, um grande ódio da população contra o regime monárquico. Inclusive, quando o Dom Pedro II ele foi expulso, exilado do país, teve que ser feito isso na madrugada, porque as pessoas não tolerariam de modo algum que o imperador fosse tratado daquela maneira. Inclusive, o Partido Republicano tinha feito poucos congressistas. Então, se eu não me engano, o Partido Republicano, 2 meses antes, né, na última eleição do Império, tinha feito menos de 5 parlamentares tinham sido eleitos pelo Partido Republicano, o que demonstra que boa parte dos eleitores, né, de braços dados, digamos assim, com o regime monárquico. Mas, ao mesmo tempo, tinha havido no Brasil também uma questão muito sensível e que talvez tenha sido um dos maiores erros da monarquia brasileira, que foi a questão da maçonaria e a briga com Dom Vital, né? Isso, de certa forma, também enfraqueceu, digamos assim, a visão benéfica do povo com relação ao regime. O que não quer dizer que o povo tirou total apoio do regime, porque via a monarquia como algo natural. Então, há uma coisa que é preciso ser dita sobre esse momento pré-golpe. Ninguém estava pedindo golpe. Isso é uma coisa que deve ser dita, né? Assim, ninguém estava querendo a República, não tinha pessoas saindo nas ruas por conta da República, não tinha ninguém marchando pela República. Isso não acontecia, né? Foi um movimento político feito à margem do povo e contra as aspirações populares. A verdade é essa. E eles tiveram que computar, né? O Partido Republicano teve que, de algum modo, usar-se de alguns entusiastas dentro do exército, né? Porque a Marinha era fiel ao imperador.
Na verdade, a Marinha se dispôs a colocar os navios de guerra nas enseadas do Rio de Janeiro, para que nada acontecesse. Só que lembremos que, naquele momento, a Marinha de Guerra brasileira é uma das melhores do mundo. Então, nós estávamos lá com se eu não me engano, era uma das 5 melhores marinhas do mundo, né, dispostas ao imperador. E o imperador não quis iniciar uma guerra civil, ele disse que não iria ver brasileiros lutando contra brasileiros, né? Excelente. Aí, nós estamos nos aproximando aqui do próximo bloco e nós vamos fazer um intervalo agora, mas nós estávamos falando da narrativa que vem, se nós não temos memória, é exatamente o que aconteceu com a República, né? Aquilo que nós aprendemos na escola, em muitas escolas, em muitos livros, está diferente do que o fato em si que aconteceu, né? O povo Exato. não estava junto com os republicanos revolucionários, mas é isso que nos contam e simplesmente que a família real decidiu deixar o país quando, na verdade, ela foi intimada a sair do país, não é isso? Exato. É isso, e é muito curioso, né, porque Joaquim Nabuco, ele diz assim, que a família imperial não foi expulsa, ela foi assunta. É como se não tivesse sido expulsa porque não tinha nem capacidade de ser expulsa. Ela foi elevada, tão boa, né? Ela foi tirada. Obviamente que é uma visão um tanto idílica, né, dos acontecimentos, mas não deixa de ter o seu fundo de verdade, realmente. É verdade. Ô Pedro, querido, vamos fazer um intervalo, mas antes de ir, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já está começando a pensar nos enfeites natalinos aí para sua casa? Estou sim. Você tem alguma dica? Eu tenho agora. Aqui, ó, nós dois temos uma dica para você maravilhosa. Cristão tem que ter presépio em casa, minha gente. Na hora de enfeitar aí para o Natal, não pode faltar o presépio, porque é o centro da nossa fé, aquilo que nós vamos celebrar, o nascimento do nosso Salvador. E esse aqui, Fernando, tá lindo, não é? Tá gente, a casinha não vai, vou falar isso aqui até o final do ano. A casinha você monta aí do jeito que você preferir, mas tem detalhes aqui super importantes. O São José tem uma lamparina que acende nas mãos. Olha que coisa linda. Aí, olha lá. Agora deu para ver bem, ó. Tá bem acesinho ali, vermelho. Aliás, é vermelhinho, faz memória ao sacrário, né? Exato. Que é a luz dizendo que o Cristo está ali. A presença. Na presença. Olha que o menino Jesus, muitas pessoas colocam o presépio sem o menino Jesus. Aí, no dia do Natal, nasceu para nós um Salvador. Exato. Coloca o menino Jesus. Tem os animais, os reis magos e está disponível para você no nosso shopping católico. Ontem, Drica, a gente falou sobre o movimento mendicante, né? Verdade. Francisco de Assis foi o primeiro a fazer isso aqui. Francisco de Assis que criou, gente, inventou o presépio, muito bem lembrado, Fernando. Olha que coisa maravilhosa. Acesse, então, a nossa loja virtual, shoppingcatólico.com.br. e adquira o seu, peça o seu que vai chegar ainda antes para dar tempo de você montar bonito. E dá de presente, né, gente? Nossa, eu adoraria ganhar um presépio desse. Também eu também, então, sim. Dá de presente. Ou ligue para nós, 19 3871 9620. Vamos fazer um intervalo enquanto você liga e já já nós voltamos.